Olá, você já me conhece, eu sou Paulo Carneiro. Seja bem-vindo ao segundo módulo da capacitação online sobre o sistema aquarresidencial, um sistema adequado às condições de uma residência que supre muito bem grande parte da necessidade de vegetais de uma família de 3 a 5 pessoas e que pode ser montado num pequeno espaço, numa área de 10 metros quadrados. A origem da ideia desse sistema que foi desenvolvido na Embrapa Tabuleiros Costeiros veio de um sistema publicado pela FAO nessa literatura que vocês veem aqui acima à direita, né? E que está disponível na internet gratuitamente. Basta usar aí algumas palavras-chave, essa aqui, Small Scale Aquaponic, vocês vão encontrar e vão poder baixar essa publicação. É uma publicação muito interessante, muito bem feita, com vários sistemas pequenos de aquaponia, muitas ideias, e uma dessas ideias veio de encontro com o que a gente vinha trabalhando na Embrapa, e após montarmos e avaliarmos vários sistemas, fazermos várias adaptações, vimos que esse seria um sistema muito interessante para a gente, a partir dele, fazer novas adaptações até chegarmos numa ideia que a gente considera mais adequada à nossa realidade. Então esse é o esquema que tiramos da publicação da FAO, em que tem aqui uma caixa de produção de peixes, um container de 1000 litros. Aqui são 2 tonéis de 200 litros, um destinado a filtração de sólidos decantáveis e o outro destinado ao filtro biológico. E uma área aqui à direita destinada a cultivo de vegetais em canaletas. Uma curiosidade bastante interessante desse sistema é que apenas uma bomba colocada aqui no tonel do filtro biológico é capaz de tocar todo o sistema, porque essa bomba lança água em 2 direções. Uma ramificação vem para as plantas e outra, com um volume maior de água, vai para os peixes. Essa é uma ideia muito interessante, que inclusive permite a sua construção num piso plano, não precisa trabalhar com desníveis de terreno. Então, a partir dessa ideia, começamos a fazer testes de validação e desenvolvimento de um novo sistema com complementações. Aqui está à esquerda a primeira montagem que fizemos, já com algumas adaptações. Colocamos aqui canaletas mais estreitas, destinadas à produção da fase inicial das mudas, até a fase de criação, de crescimento final aqui nessas canaletas maiores. Logo nessa foto aqui embaixo, além dessas canaletas menores, vocês percebem também que colocamos uma bandeja em cima da caixa de criação dos peixes. Essa bandeja pode ser visualizada aqui em cima nessa pequena foto, em que nela temos aqui copinhos de plástico produzindo mudas a partir de sementes e também espumas fenólicas. Essa espuma fenólica é um material comercializado para quem produz plantas em hidroponia, e com essa finalidade de produção das mudas a partir da semente. Então, aqui já tem uma evolução bastante grande para o sistema, porque a nossa ideia era produzir um sistema que fosse independente, que eu não precisasse contar com a necessidade de muitos gargalos, enfrentar gargalos com fornecedores, e principalmente porque em muitas regiões do Brasil não é fácil encontrar quem venda mudas de alface, de hortaliças em geral. Então a ideia foi tentar montar um sistema que pudesse ser mais independente, então que desde a semente a gente já pudesse produzir nossas próprias mudas, e com isso a gente ficava mais independente de fornecedores, e nos ateríamos mais a fornecimento então de juvenis de peixes, ração principalmente, né? E com relação às mudas, a gente compraria semente e poderia plantar todas as variedades de hortaliças que quiséssemos.
Então são fotos que ilustram a fase de validação e complementação do sistema, numa fase chamada de desenvolvimento. E aqui podemos ver já o sistema pronto depois de 2 anos e meio de trabalho de desenvolvimento, e depois houve mais 2 anos de validação desse sistema. Então é um sistema muito parecido com o da FAO, em que aumentamos o número de canaletas em função da posição aqui de uma pessoa de estatura média, que consegue chegar desse lado de cá até o meio das canaletas, então fazer todo o manejo das plantas aqui, e do outro lado também. Outra adaptação que fizemos foi colocar uma das 9 canaletas um pouco maior, então essas 8 são de 75 milímetros e essa última aqui é de 100 milímetros, destinada à produção de plantas de ciclo médio, longo e porte médio. Então aqui podemos plantar tomateiros, como vocês podem ver aqui, mas também outras plantas como manjericão, couve-manteiga e assim por diante. Aqui a mudança que fizemos nas caixas de semeadura. Agora já não estamos mais então trabalhando com escumofenólica. A ideia seria também fugir o máximo possível de fornecedores de produtos que pudessem ter algum gargalo na produção, uma vez que nem toda a região tem facilidade de adquirir todo tipo de material. Então colocamos 4 bandejas com areia, e nesse ambiente validamos a produção então das mudas a partir de sementes. E vamos falar sobre esse sistema, como que operamos isso mais detalhadamente à frente. Agora a ideia é apresentar o sistema e as suas partes principais e a montagem. Aqui então o tanque de criação dos peixes, aquela caixa de 1000 litros, fizemos exatamente da mesma forma, para colocar um pouco mais de animais aqui dentro e garantir o bem-estar desses animais. Adequamos aqui um compressor de ar ligado a um timer que permite o funcionamento aí de 15 minutos parado, e assim a gente tem mais oxigenação aos peixes. Enfim, esse é o sistema que montamos e denominamos Aqua Residencial, que é o foco principal desse nosso curso e que tem essa literatura, a Circular Técnica 81, como material complementar. Outra característica muito importante desse sistema, que foi alvo de nossas pesquisas, foi deixá-lo mais fácil de ser operado. Então esse sistema permite que uma pessoa diariamente aí tenha que gastar poucos minutos alimentando os animais e fazendo uma pequenas vistorias para ver se não há entupimento, se está tudo bem com o sistema, colheita de alguma planta que esteja já na fase adequada para a colheita, né? E uma vez por semana, por isso inclusive que esse sistema tem 4 bandejas, uma semeada cada semana. Na 4ª semana já há mudas então para serem transplantadas, e novamente essa bandeja ser plantada, ser semeada. Então uma vez por semana o trabalho necessário é o transplantio das mudas, nova semeadura e limpeza do filtro biológico que está atrás, a gente vai ver na imagem seguinte. E esse manejo todo, uma vez por semana, ocupa entre 1h30 e 2 horas da pessoa, do usuário. Aqui a foto posterior do Aqua Residencial, em que vemos então os 3 componentes principais, né? A caixa de criação dos peixes, o sistema de filtragem e a área de produção das plantas, né? E um 4º componente que adequamos aqui em cima da caixa dos peixes, que são as caixas das bandejas de semeadura. Então aqui a bomba que pode ser visualizada nessa foto menor aqui ao lado, né? Está colocada dentro desse tonel. Em vez de usarmos tonéis de 200 litros, como preconiza na literatura da FAO, usamos de 240, um pouco maior, para dar um pouco mais de autonomia ao sistema. A bomba d'água é
colocada mais ou menos nessa posição desse tonel, que é o filtro biológico, né? Só lembrando que aqui ao lado está o filtro decantador, e nessa posição ela bombeia a água na vertical por esse cano que vai aparecer aqui do lado de fora do tonel do filtro biológico, e aqui a gente tem não duas, mas 3 ramificações, né? Então a água vai para as plantas em crescimento, vai para os peixes, que é o maior volume, e vai para as bandejas de semeadura. Essa é uma visão então geral da parte anterior e posterior do sistema denominado por nós de aqua residencial. Um detalhe mais próximo, então, para a gente ver a circulação de água, a bomba d'água então está aqui na extremidade dessa mangueira, que a gente não consegue ver porque já está do lado de dentro do filtro biológico, né? Aqui entra também a fiação elétrica dessa bomba d'água. A maior parte da água, cerca de 80%, vai aos peixes, então a gente procura ter um menor número de junções nessa água para que ela siga um fluxo maior. Nessa altura, mais ou menos, a gente complementou com um Venturi. Venturi é uma peça muito simples que, por diferença de pressão na passagem de água nesse ponto, aqui tem um T usado em mangueiras de irrigação, né? E um pedaço de mais ou menos 15 centímetros de uma mangueira, dessa mesma mangueira de irrigação. E no meio desse T a gente coloca alguma obstrução pequena, pode ser até um pedaço pequeno, uma fatia dessa própria mangueira, para fazer com que haja uma pequena restrição da passagem da água nesse ponto. E com isso a gente tem uma redução da pressão e uma sucção do ar por essa extremidade da mangueira. Então a gente tem uma mistura, uma incorporação de ar e consequentemente oxigênio que vai aos peixes, e isso melhora a qualidade da água. Então, novamente, 80% do volume segue por esse caminho, cerca de 15 a 20% vai para os outros 2 caminhos. Então uma parte ainda razoável vai para as plantas em crescimento nessa mangueira, eu tenho um registro para fazer esse controle, e outra parte bem menor, com outro registro posicionado aqui nessa posição da mangueira, vai para as 4 caixas de semeadura. A gente vai ver depois com mais detalhamento o fluxo de água que percorre na área de produção dos vegetais. Aqui outra visão para ver mais alguns componentes do sistema, né? Logo atrás aqui da minha imagem e projetado aqui acima, vocês percebem que tem uma mangueira ligada a uma torneira, e isso já mostra inclusive algo bastante interessante do sistema, que pode ser tanto abastecido inicialmente quanto mantido o volume com água tratada normal. A gente tem no momento inicial como retirar o cloro da água do tratamento, e também com o volume de reposição que é necessário basicamente para o que ocorre de evapotranspiração, de evaporação e também das colheitas, né? É um volume relativamente pequeno em relação ao todo, e esse volume é dosado ao longo do dia por um sistema automático possibilitado a partir de uma boia de caixa d'água colocada aqui dentro. Então a gente tem um volume bem diluído de água nova entrando, então mesmo essa água sendo tratada, contendo cloro, não vai causar nenhum problema aos peixes. Aqui uma visão também do timer que a gente viu anteriormente, né? Que é colocado nessa tomada. Então são 2 tomadas, uma para ligar a bomba d'água e outra onde vai o timer, pode ser um timer analógico, que vai acionar a cada 15 minutos o compressor eletrostático de ar. Agora vamos ver um detalhe do filtro biológico. Então o filtro biológico, como a gente viu, é onde ocorre didaticamente, é mais fácil de explicarmos esse sistema a partir do filtro biológico, porque é onde está a bomba d'água, né? Então na prática é aqui que começa a circulação do sistema.
e também onde está a entrada da água nova, né? Começando pela entrada da água nova, a gente tem aqui a posição do flange de 25 milímetros, onde está conectada a mangueira que vem da água tratada. Nessa extremidade do flange, vocês podem observar uma boia simples de caixa d'água, que vai determinar a entrada da água nova a partir do momento que há redução no volume total de líquido contido dentro do filtro biológico. Então aqui é uma adaptação também bastante interessante que fizemos, que dá uma certa deixa mais automático esse sistema, a operação desse sistema. Então o volume é todo mantido sempre constante por uma entrada de água automatizada por uma bomba d'água. Desculpe, por uma boia normal de caixa d'água. Percebam que aqui a gente vê flutuando a argila expandida. A argila expandida nesse filtro biológico ocupa aproximadamente um terço, o terço superior do filtro biológico, uma vez que a gente pode lançar mão desse material que é mais leve que a água, então ele flutua, ele cabe perfeito, ele encaixa perfeito nesse sistema, porque ele acaba ocupando o terço superior e deixa para os 2 terços inferiores o posicionamento da bomba d'água e também um local onde detritos acabam se depositando, e isso facilita a limpeza com sifonamento, como a gente vai ver mais a seguir. 2 pontos importantes a serem mencionados aqui, além, é claro, da bomba d'água que já falamos, que aqui dá para visualizar a mangueira de irrigação, que na extremidade lá embaixo está acoplada à bomba d'água, né, e também a fiação elétrica. A gente pode ver então aqui, é interessante ver a água que vem das canaletas dos vegetais, então a água é bombeada para os vegetais e o retorno que é feito por gravidade finaliza aqui nessa extremidade desse tubo, né? É um tubo hidráulico de 40 milímetros, em que despeja sobre a argila expandida do filtro biológico o retorno da água que vem dos vegetais. E a água que vem dos peixes passa pelo filtro decantador e cai nessa posição sobre a argila expandida no filtro biológico. A gente vai agora mostrar então o filtro decantador, que está anteriormente no fluxo de água, né? Anteriormente ao filtro biológico. Aqui está então o filtro decantador. Percebam que a gente estava discutindo e mostrando tudo o que acontece dentro do filtro biológico, que está aqui, né? Aqui é a entrada do filtro biológico que vem do decantador. Então a gente agora está fazendo o fluxo contrário da água para mostrar como é que funciona todos os elementos que compõem o aqua residencial. Percebam que aqui nessa base que dá o limite, o nível de água do decantador, tem um flange de 50 milímetros, em que nessa extremidade interna do decantador a gente tem um pedaço de cano de 50 milímetros de mais ou menos 50 centímetros, todo cheio de ranhuras, né? A gente fez isso com uma serra, para que a água não leve impurezas, ou leve o mínimo possível de impurezas para o filtro biológico. Então, como é o funcionamento no fluxo agora correto da água do filtro decantador? A água vem dos peixes, num ponto superior ao nível do filtro decantador que é dado por esse flange aqui. Essa água passa por faz essa curva, mas só que em vez de colocarmos aqui uma curva ou um cotovelo, nós colocamos um T. Isso é muito importante para evitar que haja um sifonamento da caixa dos peixes. Então essa extremidade aberta evita que um sifonamento venha a ocorrer e a gente tenha problemas com um esvaziamento da caixa dos peixes. E aqui tem mais um cano de 50 milímetros que vai até a base do decantador. Ele tem mais ou menos uns 80 centímetros. E na outra extremidade desse cano de 50 milímetros, a gente vai ter uma curva ou um cotovelo para que a gente force o movimento da água nesse decantador
é um movimento circular, que isso ajuda na decantação do material pela força centrípeta que é formada. Aí essa água é captada por cima, então com bem menos impurezas, e também com essas ranhuras, para a gente evitar o máximo possível de impureza. E por precaução e por segurança, colocamos nessa extremidade de saída esse cotovelo virado para cima, porque num caso de entupimento e a gente não conseguir observar um entupimento dessa estrutura de saída e evitar um transbordamento da caixa desse tonel do filtro decantador, então esse cotovelo tem essa finalidade, né, de evitar esse problema. E a gente observando o que está acontecendo, a gente vem aqui, faz a limpeza adequada dessa estrutura, né, e ele volta a seu nível normal. Então vamos agora ver outro componente do sistema. Então agora voltando novamente em relação ao fluxo de água, né, temos aqui uma vista da caixa onde ficam os peixes. É um container do tipo IBC, muito facilmente comprado em qualquer cidade. É importante na compra desse material que seja questionado qual foi o uso dado a esse container, que normalmente a gente pode usar comprar um container já usado, mas de preferência que ele não tenha sido usado com nenhum produto tóxico. É feita uma limpeza, uma lavagem, fazemos esse recorte na tampa para que a gente tenha uma abertura de acesso aos peixes, principalmente para fazer as colheitas. Percebam que a gente fez um revestimento com a pintura, então a gente desmonta essa estrutura aqui de metal e faz uma pintura com 2 camadas de tinta. Primeiro a gente passa, a gente sempre faz a pintura do lado externo dessa estrutura de plástico. Passamos primeiro uma tinta escura, que a ideia é que a luz solar não penetre nessa caixa e com isso a gente não tenha a proliferação de algas. E sobre a tinta escura passamos uma tinta clara, que é para evitar o superaquecimento, que é um aquecimento muito elevado da água causado pelo sol, uma vez que essa estrutura, na maioria das vezes, fica exposta ao sol. Então perceba aqui na foto ao lado como é que a gente faz a abertura dessa tampa. Essa abertura geralmente a gente utiliza apenas para a colheita ou para despesca, que chamamos, né, quando retiramos o peixe da água, ou para colocar novos peixes. Evitamos estar abrindo a todo momento, porque os peixes ficam mais tranquilos quando eles estão no escuro e não estão sendo vistos. Então com isso a gente aproveita essa abertura já original desse container, que é essa abertura circular aqui, para fazer a alimentação dos animais. É por aqui que fornecemos a ração. E aproveitamos ainda também essa estrutura para direcionar os drenos das 4 caixas de semeadura. Então, vamos ver mais detalhes daqui a pouco sobre as caixas de semeadura, mas aqui é a água que sai, que drena dessas caixas e cai junto aqui na entrada de água dos peixes. Então, mais um detalhezinho, né? Percebam que a quantidade de água que passa pelas caixas de semeadura é bastante pequena. O vazão de água grande mesmo é que vai direto para os peixes. Inclusive aqui dá para ver certa borbulha, né? É feito já do Venturi que foi colocado e eu apresentei anteriormente. Um detalhe aqui novamente do temporizador ou timer analógico, né, fazendo com que esse compressor eletrostático funcione a 15 minutos e pare 15 minutos. Aqui temos uma mangueira que é ramificada por outras 4 mangueiras menores e que vai para dentro da caixa dos peixes e fica mais ou menos a meia altura. Aqui um detalhe da água entrando nas caixas de semeadura. Então percebam que a água vem daquela ramificação da bomba d'água, é distribuída por toda essa mangueira e cada caixa de semeadura tem
duas mangueiras menores entrando a uma altura mais ou menos aqui de 6 a 7 centímetros, para que a água vá diretamente à base das caixas de semeadura. Então vocês vão ver que esse é um procedimento para fazer com que a água não encharque o local onde ficam as raízes. Então a parte mais encharcada vai ser a parte dos primeiros aqui 2, 3 centímetros, e daí para cima é areia, e a água vai estar apenas umedecendo essa região onde ficam as raízes. A gente vai ver com mais detalhes agora. Aqui uma nova vista, né, do dreno. Outra coisa importante, vocês perceberem como que a diversidade de plantas que a gente consegue então colocar nessas caixas, e com isso a gente tem uma grande gama de vegetais em várias etapas, várias faixas de crescimento, e sempre então mudas disponíveis para estarem entrando no sistema e substituindo aquelas plantas que foram colhidas. Detalhes da construção das caixas de semeadura. Percebam que dentro da caixa, bom, antes de mais nada, né, essa é uma bandeja comprada em lojas de material de construção, destinada inicialmente para a mistura de massa de cimento em obra civil. Aproveitamos então esse material, é um material relativamente barato, colocamos aqui o dreno, a região de saída, é a única furação que fazemos na caixa. Esse dreno é representado aqui por um flange de 25 milímetros, onde vamos acoplar um pedaço de cano que passa por todo o comprimento da caixa, com furações de 8 milímetros, feito aí com broca, com furadeira, voltados para baixo. Essa é importante colocar sempre voltado para baixo, que isso diminui a chance de entupimento dessa estrutura. Para que evite ainda mais esse entupimento, revestimos com algumas camadas de sombrite, como vocês podem ver aqui. Eu só puxei o sombrite para mostrar aqui os furinhos, né, os orifícios, e aqui dá para ver que todo o tubo está revestido por esse sombrite. Logo que fazemos isso, colocamos uma primeira camada até a altura de onde fica aqui a tubulação de argila expandida. A intenção dessa argila expandida é reduzir o peso da caixa de semeadura, aí fica mais simples a gente retirar e fazer uma limpeza em alguma eventual manutenção, não fica tão pesada essa estrutura. Acima dessa primeira camada, que tem mais ou menos 3 centímetros ocupada com argila expandida, colocamos 2 ou 3 camadas de sombrite, para que sobre o sombrite a gente possa depositar a areia, e com isso a gente não tem areia se misturando com a argila expandida, e isso facilita também uma eventual manutenção dessa caixa. Aqui é a caixa já no seu formato final, em que foi cortado o excesso do sombrite, acomodada toda a areia, é uma areia lavada de construção. Lavamos e peneiramos para tirar as pedras maiores que porventura venham junto, né? E aqui o posicionamento do dreno. Então a água vai estar entrando nessa posição, naqueles 2 caninhos que vocês viram anteriormente. Ela percola principalmente de forma líquida e bastante encharcada nessa região dos primeiros 3 centímetros. E na região onde está a areia, que é onde vai predominar as raízes das mudas, é uma região umedecida e não encharcada. Um detalhe do cavalete que usamos para suportar, apoiar todas as canaletas. Então construímos com madeira, uma madeira resistente e durável. Aqui nesse caso usamos a maçaranduba. Deixamos mais ou menos uma altura de 1,20 m na posição mais alta e 95 centímetros na região mais baixa. A distância entre esses dois cavaletes de apoio é de 2,20 m, e com isso temos aí uma inclinação suficiente para que a água percorra a partir do ponto mais alto por gravidade até o ponto mais baixo. A distância, a largura dessa estrutura é de 1,80 m. Então, novamente, a ideia de ter 1,80 m, porque uma pessoa com estatura média consegue, mesmo nessa posição mais alta,
trabalhar a primeira metade das canaletas, e do outro lado consegue trabalhar a segunda metade das canaletas. Então isso permite um número maior de canaletas em comparação ao sistema original da ideia, né? E um manejo facilitado. Detalhe então do distanciamento entre os orifícios aqui das canaletas, entre as canaletas e dentro das canaletas. Então, entre as canaletas a gente tem a separação aqui de 13 centímetros. Entre centro de orifícios de cada canaleta a gente tem a distância de 20 centímetros. E entre centros de orifícios numa mesma canaleta temos aí 25 centímetros. Esse é um distanciamento que preferimos utilizar, uma vez que a gente quer, nesse sistema, está usando muita variedade diferente de plantas. Então percebam que aqui a gente tem salsinha, alface roxa, alface crespa, é possível colocar aqui almeirão, são várias as possibilidades de plantas, e cada planta ocupa um espaço diferente. Então trabalhamos com esse espaçamento para permitir o plantio de uma grande variedade de hortaliças. Então, já que estamos falando da área de cultivo dos vegetais, aqui tem um detalhamento mais específico do fluxo de água que vai para essas canaletas. Então ela segue por essa mangueira de irrigação, aqui faz uma curva e é distribuída para todas as extremidades mais altas das canaletas. A partir daí a água desce por gravidade e é coletada nesse cano de PVC, que também tem 75 milímetros e uma ranhura aqui que permite o encaixe de cada uma das canaletas, né? E com isso a água então de retorno das plantas é coletada e segue por essa tubulação. Aqui tem uma redução e seguimos então agora com um cano de 45 milímetros que vai entrar nesse cotovelo e, como a gente viu nos primeiros slides, né, vai cair sobre a argila expandida nesse filtro biológico, no tonel do filtro biológico, e assim percorre a água pelas plantas que estão em crescimento. Vamos ver um detalhamento lá da parte mais alta. Então aqui estão as extremidades mais altas dos tubos das canaletas de crescimento das plantas. Aqui a água que vem por essa mangueira a partir do bombeamento lá do filtro biológico. Em cada ponto de junção dessa mangueira com a tubulação, a canaleta, a gente tem micro-uniões que são vendidas em casas de material aí de agropecuário, para quem trabalha com irrigação, e a gente faz uma furação a ponto dessa micro-união em que se encaixar tanto na mangueira quanto na tubulação aqui da canaleta das plantas. Colocamos um cap onde é feito uma perfuração com serra-copo, que é muito importante para a gente poder estar fazendo a visualização dessa água saindo da micro-união. É aqui que a gente passa, todo dia a gente dá uma olhadinha para ver se não está tendo algum entupimento, né? E como é uma região que acaba acumulando material que vem com bombeamento dessa água, colocamos nessa extremidade um adaptador e um tampão com essa rosca interna, né? Para que facilite a manutenção. Vez por outra a gente abre esse tampão e faz a limpeza dessa tubulação e retira aquela sujeira que acaba ficando aqui acumulada. Esse sistema todo, então, após as suas adaptações, toda a fase de desenvolvimento, a gente acabou colocando toda a informação nessa circular técnica, que é complementar, é uma literatura complementar do curso, e vocês também podem acessar o YouTube da Embrapa para assistir um vídeo que mostra aí em 5 ou 6 minutos a montagem desse sistema exatamente.